Apresentando Pastor Gilberto Rodrigo. A graça e a paz, povo de Deus, com muita alegria estou aqui com vocês no nosso devocional Café com Jesus. Vamos tomar um cafezinho então mais uma vez? Lembrando que Jesus é o nosso pão diário, amém? Então quero falar hoje sobre a transformação através das experiências, para que Deus venha colocar a cada um de nós em outras plataformas espirituais. Em 2 Reis, capítulo 2, no versículo 9 e versículo 10, diz assim: assim que atravessaram, Elias propôs a Eliseu, uma proposta para Eliseu, ou seja, uma proposta de capacidade, de capacitação. Pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja levado para longe de ti. Ao que respondeu Eliseu: rogo-te como herança, porção dobrada do teu poder espiritual. Então Eliseu vai dizer para Elias que queria ter o dobro da unção que Elias tinha. Ele foi ousado. Deus ama as pessoas ousadas na fé, ousada na palavra, ousada na consagração, na santificação, mas também ser visionário no mundo espiritual. Versículo 10 diz assim: Elias respondeu: em verdade pediste algo difícil, muito difícil. Todavia, se me vires quando eu for levado da tua presença, assim se fará contigo. Porém, se não conseguires perceber o meu arrebatamento, não se fará. É interessante que Elias fala para Eliseu: para que você receba, você tem que presenciar o sobrenatural. Você tem que viver uma experiência mais profunda. E se você não tiver na hora que eu for retirado de ti, você não vai receber. Então, é interessante que essa condição fez a diferença na vida de Eliseu. O que eu aprendo com isso? Que as nossas experiências com Deus vão potencializar a nossa visão sobre fé, a nossa visão sobre reino, as nossas experiências diárias com Deus, elas vão abrir o leque no mundo espiritual, como nós enxergamos a Deus e ao próximo. O segundo ponto que eu apresento aqui para vocês: o crescimento vem através de um preparo diário. Nem sempre nós vamos acertar, podemos ter falha no meio do caminho, mas as falhas é interessante para o nosso aperfeiçoamento e a nossa dependência com Deus. Vou dar um exemplo para vocês. Em 2 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, a Bíblia diz assim: ora, nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Então Pedro, ele está usando agora a expressão da experiência que ele teve com Jesus no Monte da Transfiguração. Uma experiência maravilhosa, uma experiência muito positiva. Mas nós sabemos que Pedro também teve experiências de fragilidades, quando ele dormiu, quando Pedro também ele nega Jesus. Então a Bíblia não esconde isso, porque nós somos seres humanos. Olha o que fala em Daniel, capítulo 11, no versículo 35, diz assim: ora, chegará a época em que alguns sábios tropeçarão, para que sejam devidamente refinados, purificados e alvejados, até o final dos tempos. Então, as experiências, elas podem ser positivas quanto negativas. Por isso que a Bíblia fala: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Às vezes a pessoa está passando por um adestramento no mundo espiritual, passando por um moldar de Deus, ela não está entendendo aquela batalha, mas aquela experiência pode ter certeza que Deus está te preparando, está te forjando para te capacitar e te colocar em outras plataformas. Foi exatamente o que Elias falou para Eliseu: você só recebe se você presenciar algo novo, se você vivenciar algo sobrenatural. E a visão do Eliseu, então, ela se amplia. Você vai ver que Eliseu começa a fazer o dobro dos milagres através de Deus, através do poder de Deus, porque ele enxergou Deus de uma outra forma. A experiência, ela transforma o nosso caráter espiritual. Lá em Filipenses 4:13, a Bíblia fala assim: posso todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Mas quando a gente observa o contexto desse versículo, vai ser um contexto entre luta
lutas, entre vitórias, entre alegria, entre dificuldade, entre tristeza, mas aquelas experiências fortaleciam também a caminhada de Paulo. Eu não sei qual a experiência que você tem passado, mas eu quero dizer que tudo isso que você tem passado contribui para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento. Então nunca joga fora uma experiência com Deus, porque Pedro ele usava essa experiência e dava força para ele continuar numa jornada. Um dia estava Davi para enfrentar Golias e Saul não entendia essa fé que Davi tinha, e Davi falava para Saul as experiências que ele tinha quando tomava conta das ovelhas do seu pai. Ele falava, quando vinha o urso, quando vinha o leão, então ele trazia essa experiência no seu coração, e isso fomentava no coração de Davi uma forte experiência de fé que alimentava nos momentos mais difíceis da sua vida. Então quando você tiver momentos difíceis, lembra das experiências do mar que se abriu, lembra das experiências bíblicas que Deus trouxe grandes livramentos, lembra da mensagem da cruz. Eu quero que você possa compartilhar dessa mensagem, acionar o sino, se inscrever e compartilhar para milhões de pessoas, e assim possamos formar um grande batalhão preparado pela palavra de Jesus. Vamos continuar o nosso café e que você possa ter uma grande reflexão nessa palavra nos nossos corações. Um beijo no coração de todos, em Cristo Jesus.